Bom, posso cortar esse galho aqui que está invadindo a minha propriedade? Sim, o vizinho pode sim cortar os galhos e as raízes que invadem a propriedade. Eu sou o professor Paulo Souza e quero falar com você um pouquinho a respeito do direito de vizinhança, um tema que aparece com bastante frequência em prova e que tem algumas regrinhas peculiares que você precisa prestar atenção. Bom, nesse caso aí que eu mostrei, cuidado, são as chamadas árvores limítrofes. Toda vez que a gente tem ramos e raízes que invadem a minha propriedade, eu posso seccioná-los, né? É o corte no plano vertical. Em bom português, se eu quiser e aquela árvore invade o meu terreno, eu posso cortar. Precisa de autorização do proprietário vizinho? Precisa de autorização judicial? É claro que não. É exercício de direito de propriedade. Se aquilo está invadindo a minha área, eu posso sim segmentar. Agora, toma cuidado, nós temos outra situação. Se eu tiver construído esse muro na meia espessura dentro do meu terreno, eu sou coproprietário junto com o vizinho de lá. E ele tem que me pagar metade das despesas. Agora, se eu construir o muro para o meu lado, aí esse muro é só meu. Só que nem eu, nem o vizinho podemos colocar coisa aqui que gere infiltração ou calor extremo. Viu aí? Nesse caso, se a gente tem uma queda de um fruto, muita calma nessa hora. O fruto me pertence se ele caiu no meu terreno, se ele caiu de maneira natural. Então a árvore produz os seus frutos se ela cai no meu próprio terreno. Ela é minha, superfície, solo, cedit, até porque a árvore está no meu terreno. Se ela cai, apesar de estar no meu terreno, a fruta cai no terreno do vizinho, superfície, solo, cedit, e ele vai ser o titular daquela plantinha. Mas toma cuidado. Por quê? Porque essa fruta só é minha se ela cai no meu terreno. Eu não posso simplesmente tirar da árvore do vizinho, porque se eu estou tirando da árvore do vizinho, eu pratico um ato ilícito. Então cuidado com essa pegadinha, porque ela é bastante sutil. Se eu for a árvore, ainda que o fruto esteja no meu terreno, né? Ela ainda é do vizinho, porque ela ainda é um bem imóvel, porque ela ainda está vinculada àquela árvore. Então, se ela está vinculada à árvore que é do vizinho, a fruta é do vizinho. A partir do momento que ela se solta, ela também se torna um bem principal. Já não é mais um fruto daquela árvore. E aí sim eu posso me apoderar daquela fruta. Isso, claro, em se tratando de propriedade privada. Se a nossa árvorezinha, como aqui, desse lado, aqui no desenho, ela cai numa via pública, aí ela continua sendo do dono da árvore. Muito cuidado, que esse é um erro comum, mas tem outro cuidado que você tem que ter. E essa fruta aqui que caiu da árvore do vizinho, eu posso pegar? Se ela veio do galho para cá? E eu posso tirar ela do galho e pegar para mim? Viu só? Nesse caso do muro, o muro ele está na linha divisória. Se ele está na linha divisória, eu vou presumir que ele é metade-metade. Metade do proprietário que construiu e metade do outro proprietário. Mas se o outro proprietário não concorreu com os custos e ganha metade do muro, não é injusto? Com certeza. Por isso, nesses casos, ele é obrigado a indenizar pela metade esses custos do muro. Se eu construir dentro do meu limite de propriedade, ele não é obrigado a me indenizar. Só que nesse caso, ele não pode se valer do meu muro, porque o muro é meu. Agora, se ele tiver no muro divisório, aí sim ele pode se utilizar desse muro divisório também, sempre mais ou menos. Porque se for um tapume específico para uma determinada atividade, por exemplo aí, nesse caso aqui da imagem ao lado, eu precisei construir uma cerquinha específica para evitar que o porquinho fugisse, aí aquele que exige a construção do tapume especial arca 100% com ele, né? Então, nesse caso, o dono que construiu aí esse murinho, essa cerca para os porcos, ele vai ter que arcar com esses custos individualmente, tá?
Além disso, também pode acontecer outro tipo de situação. Existem várias regras aí no código, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Lembra que o muro divisório pertence a ambos os proprietários. Se tiver do meu lado, pertence a mim. Mas ainda assim, eu não posso causar problemas ao vizinho, encostando, por exemplo, coisas que causem infiltração ou calor excessivo, como chaminés, fornos e fogões. Mas isso é para chaminés, fornos e fogões de cunho industrial. Se for o meu fogãozinho a gás de todo dia, se for o meu fogãozinho a lenha, não tem nenhum problema. Se for a passagem do meu cano de água, não tem nenhum problema. O que eu não posso fazer é meter um mega tanque ali ligado diretamente na parede que vai gerar uma infiltração. Um forno industrial que vai gerar um grande calor para o vizinho. Aí não, eu tenho de suportar a infiltração e ou o calor dentro da minha própria propriedade. Eu vou ter que trazer esse forno, esse fogão, ou seja lá o que for, para mais perto aqui de mim. E aí eu vou manter dentro dos meus limites de propriedade. Então veja que o Código Civil ele traz várias regras sobre o exercício do direito de propriedade em si e em relação aos chamados direitos de vizinhança. São as árvores limítrofes, são os limites ao direito de construir, é o direito de tapagem, eu tenho o direito de manter sempre aqui a cerquinha da minha propriedade marcada com uma vala, com um tapume, com uma cerca viva. O cidadão não pode tirar aquele limite divisório sem a minha autorização. Por exemplo, é um regramento bastante extenso que a nossa legislação civil tem para proteger o exercício do direito de propriedade. Diversos artigos do Código Civil que foram pensados só para isso. E sabe o melhor? Isso cai em prova. O primeiro Exame Nacional da Magistratura trouxe a famosa questão das pitangueiras e que abordou vários desses aspectos que a gente mencionou aqui em 2024. Dois vizinhos que tinham frondosas pitangueiras aí no limite das suas propriedades. Veja, nesse caso específico, uma pitangueira estava no limite da propriedade e não do lado da propriedade de um dos outros. Aí tem uma regra. Se a pitangueira está dentro da propriedade de um deles, aí são essas regras que eu mencionei. Se tiver dentro, no limite da propriedade, há uma copropriedade, como ocorre com o muro. Eu não falei para você que o muro era de copropriedade? Pois a pitangueira também. Por isso, plantar em terreno próprio usando semente alheia, eu vou perder a propriedade por causa de uma semente? É óbvio que não. Se eu tenho o tronco que cai para o lado da propriedade do outro, eu posso ingressar no terreno para buscar? Claro que não. Se o fruto caiu na propriedade do outro, é dele. Se ele plantou uma pitangueira no terreno do vizinho, ele perde a árvore em proveito dele sem nenhum tipo de ressarcimento? Não. Se ele tiver usado de boa fé, ele vai ser ressarcido pelo valor daquela construção ou plantação. Mas se ele age de má fé, aí ele perde. Se o tronco está na linha divisória, condomínio entre os proprietários. Se os ramos das árvores ou das raízes ultrapassem o plano divisório, eu posso simplesmente cortar. Preciso de autorização judicial? De maneira nenhuma. Eu simplesmente vou lá e corto. Por quê? Porque é a disciplina dos direitos de vizinhança. Tudo isso que eu expliquei aqui para você, eu aprofundo no material completo do Estratégia Carreira Jurídica. Se você quiser acessar esse material completo, aproveita a Semana do Consumidor. A gente está com descontos incríveis. Vale muito a pena.